A partir de hoje, a conta de luz vai ficar mais cara em Santa Catarina. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica depois de um pedido da Celesc. E essa decisão vem causando preocupação em vários setores da economia, além, é claro, da população que vai ter que desembolsar mais na hora de pagar a conta. Segundo o levantamento da Fiesc, a Federação das Indústrias, o custo de energia do estado está acima da média brasileira e que a indústria, segundo esse levantamento, não consegue absorver o aumento de mais de 20% de uma só vez. Já para a FEComércio, apesar de já ter sido previsto, né, Faraco, o aumento gera um impacto grande nos custos de produção para a economia, especialmente para os empresários que precisam manter as vendas do comércio em alta. Veja na reportagem. Luz que se apaga não se paga. Nunca um ditado fez tanto sentido. E principalmente agora que a conta de luz vai aumentar. Isso porque a agência que regula o serviço em Brasília, a ANEEL, autorizou a Celesc a aplicar os novos valores. O aumento passa a valer já no mês de agosto. O reajuste médio será de mais de 22%, mesmo com a Celesc tendo solicitado um percentual menor. Mais de 2,5 milhões de consumidores serão atingidos pela medida em todo o estado. Esta foi a primeira vez que a ANEEL aplicou um aumento acima do que a Celesc havia pedido. Segundo o presidente da empresa, a maior parte do percentual não é definido pela companhia. 94% desse montante são considerados gastos não gerenciáveis pela companhia, ou seja, eles têm a ver com o modelo elétrico brasileiro, que basicamente é compra de energia, transporte de energia e encargos setoriais. Além dos consumidores residenciais, os impactos do reajuste devem ser percebidos na indústria, que não concorda com o aumento, já que o setor paga uma tarifa 7% maior que a média brasileira. Este reajuste tarifário, sem dúvida, vai pressionar, de um lado, a inflação e, de outro, vai tornar ainda mais retraído o mercado consumidor. Esse assunto ainda é destaque aqui no Bom Dia Santa Catarina, agora ao vivo com a repórter Thalita Rosa, que tem as informações para a gente, mais detalhes. Ei, Thalita, a Celesc, pelas informações oficiais, pelo menos, pediu 20,5% aproximadamente. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu um valor ainda mais alto, 22,60% aproximadamente. E a próxima fatura do consumidor já virá com um novo valor, que levou a Celesc a pedir esse reajuste, hein? Bom dia. Bom dia, Faraco. Olha, a Celesc faz aquele pedido que faz todos os anos, né? Está no contrato da concessionária com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É para reequilibrar os caixas da empresa. Agora, a gente vai saber do Vânio Moritz Lutz, que está aqui conosco. Ele é chefe de Departamento de Regulação Econômica da Celesc. Por quê? Que cálculo que a Celesc fez para chegar nesse índice de 20%, que acabou sendo depois de 22% pela ANEEL. Bom dia, Vânio. Bom dia, Thalita. Esse cálculo ele é apresentado através do pleito. A distribuidora levanta todos os seus custos incorridos e a necessidade para os próximos 12 meses. Desse percentual aprovado de 23%, apenas 1,25% corresponde à parcela B, que são os custos da operadora, da distribuidora. Os custos de operação, manutenção e a remuneração dos seus investimentos. Todo o demais, né, um montante de 95%, corresponde à parcela A, que são os custos não gerenciáveis. É o custo principalmente de energia que a distribuidora compra e repassa diretamente ao consumidor, porque não tem gestão sobre esse processo. Agora, quando a gente fala de reajuste anual, geralmente o consumidor está acostumado a absorver o reajuste da inflação. Se a inflação ficou em 6%, por que esse reajuste foi de 22%? É muito importante observar que a parcela B, que corresponde à parcela da distribuidora, os seus custos foram reajustados em apenas 5%, inferior à inflação. O montante do reajuste ficou acima da inflação nesse momento porque a energia teve uma majoração de 22% e ela corresponde a 95% do nosso pleito. Apesar disso, nos últimos 3 anos, o reajuste acumulado ficou em torno de 14 pontos percentuais abaixo da inflação no mesmo período. Agora, nesse período de 1 e 2 anos, por que a energia elétrica ficou tão cara no nosso país? O que ocorreu foi uma situação hidrológica desfavorável, um período de seca, e a energia proveniente de usinas hidráulicas não pôde ser fornecida e o governo teve que despachar 100% das usinas térmicas, que tem um custo de 4, 5 vezes mais cara que a usina hidráulica. Quando a gente vê um aumento assim, fica na expectativa por investimentos. Agora, vale explicar para o consumidor que a maior parte desse reajuste não fica para a Celesc. Vamos usar um exemplo, Vânio. Quem paga uma conta de R$100 hoje, para onde que vai esse dinheiro?
Perfeito. De uma conta de R$100, apenas R$17 ficam com a distribuidora para pagar todos os seus custos e fazer o investimento necessário na rede. Nos últimos anos, a Celesc tem investido R$250 milhões na sua rede. R$49 dessa conta de 100 vai para pagar energia. R$22 pagam os tributos com o governo. R$6 pagam encargos e R$5 o custo de transmissão. Vânio, em relação às empresas, às indústrias, a gente sabe que isso também vai impactar demais, não é, nos outros setores da economia. Haverá uma reunião com a Fiesc novamente na sexta-feira para repercutir um pouco esse reajuste. Perfeito, nós estaremos já fizemos uma reunião na Fiesc, fizemos também na CIG, em Joinville, e faremos uma próxima agora na sexta-feira, explicando ao setor industrial como ocorreu o reajuste, como foi o cálculo, como ficam as suas parcelas, como afeta a indústria e inclusive levando propostas de melhorias na eficiência energética do setor. Vânio, muito obrigado pela sua participação, vivo aqui no Bom Dia Santa Catarina, um bom dia para você. Adriana Faraco, lembrando então que o reajuste passa a valer já a partir da próxima conta de luz e ele começa a ser medido a partir de hoje. Então o consumidor que quiser ter um impacto um pouco menor já tem que começar a regular um pouquinho os gastos de energia elétrica a partir desta quinta-feira. Cuidado com o chuveiro muito quente e aí por diante, né? Muito obrigada, viu, Thalita, pelas informações.